Olá pessoal, vamos para mais uma aula nossa, né? E na aula passada a gente falou um pouco a respeito da influência das cores na composição de uma marca, de um logotipo, né? Logotipo, tem algumas diferenças aí entre esses termos, mas no fundo, basicamente todos eles vão fazer referência àquele símbolo que a gente vê referente a uma determinada empresa. Então, né, todos esses termos, quando a gente usa dessa forma, a gente está se referindo justamente àquilo que a gente vê, né? Aquilo que identifica e define a empresa quando a gente olha numa publicidade, num saco impresso, numa veiculação na TV e por aí vai, né? Então, assim, em relação à construção, não só de logotipo, mas de publicações em geral, a gente tem que ter assim um certo cuidado. A gente já falou um pouquinho em relação às cores, né? Mas a composição ela é feita de outros elementos também que não são somente as cores. Um primeiro ponto, gente, é que a gente tem sempre que tentar fazer com que as nossas publicações, as nossas composições, elas sejam o mais simples possível. Quando a gente coloca muitos elementos, isso pode confundir aquela pessoa que está do outro lado, certo? E muitas vezes a gente pode remeter as pessoas, inclusive, a ter uma sensação ou a ter uma impressão que a gente não quer, que a gente não deseja que elas tenham. Então, a primeira regra, né, que a gente vai seguir para fazer qualquer composição é justamente a regra da simplicidade. Quanto mais simples e objetivo a gente puder ser, melhor. Então, focando na questão do logotipo, um logotipo bacana da gente ver a simplicidade é justamente a Nike, né? Quando a gente vê lá aquele símbolo com aquele texto escrito, isso é o logotipo, né? Se tivesse só o símbolo, seria logo. Então, quando a gente fala logo, é só, na verdade, o símbolo que a gente está vendo. Logotipo é justamente o símbolo que a gente está vendo com, no caso, a parte escrita. Mas assim, como eu falei no início, quando a gente fala logo, logotipo, logomarca, a gente está, né, querendo fazer referência àquilo, àquele símbolo que a gente vê e que identifica várias empresas que a gente tem no mercado. Então, gente, uma coisa é o seguinte: quanto mais simples for essa identificação visual, melhor. Se a gente vê aquele símbolo da Nike, né, não precisa ter nada escrito, a gente sabe que é Nike. Se a gente vê aquela maçãzinha, a gente sabe que é Apple. Então são símbolos extremamente simples, mas que representam aquela marca, os produtos que ela oferece, o serviço que ela presta, né? E tudo mais que está atrelado àquele símbolo ali em questão. Muitas vezes os símbolos são simples como esses que eu falei, mas o cara que trabalha, né, na construção disso, design e tal, ele tem que considerar uma série de elementos para poder chegar naquele símbolozinho simples, né? Ele tem que ter um conceito por trás, ele tem que entender se ele vai passar aquela mensagem para o consumidor, aquilo ali tem que ter um determinado significado, as cores que serão utilizadas vai ser um elemento extremamente importante. Então, gente, quanto mais simples, na maioria das vezes, né? Quanto mais simples é o símbolo, mais trabalho o designer teve para definição justamente daquela imagem que vai ser passada para o público, tá? Então isso demanda realmente muito estudo e muita análise na grande maioria das vezes. Gente, uma primeira ação nesse contexto é a gente justamente olhar aquilo que já tem no mercado. Então tem aquele famoso ditado, né, que diz assim, nada se cria, tudo se copia. Na verdade, não é bem isso, mas é importantíssimo a gente sempre partir de uma determinada referência. Então, quando a gente vai criar alguma coisa nesse sentido, é bom que a gente tenha em mente alguma coisa que a gente já viu e achou interessante. A partir dali, a gente pode começar um trabalho, pode começar uma atividade, de tal maneira que eu consiga chegar naquele
elemento visual que vai representar a minha empresa ao longo do tempo. É até interessante ver essas imagens que eu estou passando, que é justamente a logo da Coca-Cola e da Pepsi, logo no início, como elas foram se desenvolvendo ao longo do tempo. Então a gente vê que no início a forma, a escrita, ela se parece muito. E a Coca manteve isso ao longo do tempo, a não ser num determinado momento que ela mudou radicalmente a sua logomarca, mas depois voltou para aquele padrão normal que ela vinha desenvolvendo ao longo dos anos. E a Pepsi, no entanto, ela, embora tenha mantido as cores, ela mudou muito a escrita. Então isso, de certa forma, não é legal, porque descaracteriza um pouco a imagem da empresa. Né? Se eu tenho uma logomarca centenária, que ao longo do tempo ela não muda a sua forma e tal, ela pode mudar um detalhe ou outro, mas ela é basicamente aquilo, e isso fica mais gravado na mente, digamos assim, do consumidor e das pessoas, tá? Então esse é um bom exemplo para a gente olhar, avaliar e até seguir, se for o caso, se a gente tiver nessa intenção de desenvolver algo. Então, gente, nesse contexto é muito importante a gente analisar qual a marca, por exemplo, dos nossos concorrentes, o que eles estão usando, qual tipo de fonte, quais as cores, qual a forma da escrita, porque se eu já tenho um concorrente meu que tem um sucesso no mercado, que utiliza aquele padrão de comunicação visual, então isso é importante também para a minha empresa, tá? Se eu não que eu vá copiar, mas aquilo ali pode ser uma grande referência para eu poder começar a desenvolver, digamos assim, os elementos que irão representar também a minha empresa. Então, olhar, fazer um benchmark, uma análise em relação a isso é muito bom, tá certo? Gente, um ponto extremamente importante numa composição, numa publicação, num logotipo, é justamente o conceito. E o conceito é um termo extremamente subjetivo, mas resumindo aqui, é mais ou menos aquilo que a gente quer passar para o nosso público, tá? Algumas empresas, quando vão criar suas marcas, elas pensam muito nisso, né? Quando a pessoa visualizar aquele símbolo ali, o que de repente ela vai, mesmo que de uma forma subliminar ou também mesmo que inconscientemente, o que é que ela vai perceber? Porque muitas vezes o nosso consciente não enxerga, mas o subconsciente enxerga, né? Então, essa mensagem que se quer passar também é importantíssima aí dentro desse contexto. Um exemplo bacana é o exemplo da FedEx, aquela empresa americana de entrega, né? Então, se a gente olhar a logomarca da FedEx, a gente vai ver que as letras, todas elas estão juntas. Ou seja, é como se a empresa quisesse dizer o seguinte, ó, não vai ter nenhuma interrupção em relação à entrega que nós vamos fazer. Um outro ponto que poucas pessoas percebem conscientemente, mas que o subconsciente percebe, é essa imagem que nós temos aí entre as letras E e X, que tem uma seta indicando que a sua mercadoria vem de um determinado local e será entregue em outro local. Então são elementos simples, muito bem pensados, que fazem com que as pessoas do outro lado tenham uma determinada afeição e um entendimento assim um pouco mais lógico em relação àquilo que a empresa está, no caso, oferecendo. Então é importantíssimo a gente pensar nesses pontos para que a nossa logomarca ela tenha realmente uma eficácia maior e seja diferenciada das outras, mesmo que de uma forma inconsciente. Muitas vezes, pessoal, fazer um esboço também pode ser uma ação bacana, mesmo que a gente não tenha nenhuma afinidade com desenho, a gente não saiba desenhar nem nada, mas pode ser interessante a gente pegar um papel, uma caneta, um lápis e ficar ali tentando esboçar aquilo que a gente quer transmitir para o público, tá? Semelhante ao que a gente vê aí nesses posts, né, do Citigroup, que fez uma marca inicialmente, essa marca ela foi evoluindo ao longo do tempo, tá?
Essa marca de óleo também, que ela tem um desenho dos X interligados, olha só quantos elementos foram desenhados até que, no caso, o designer chegasse naquele ponto que ele achou bacana, achou legal. Um outro exemplo bacana é esse daí, que mostra justamente a importância de você ali esboçar alguma coisa que você tem em mente, até para, se não for você que for criar, e eu passo muito por isso, muitas vezes eu sempre pergunto para os meus clientes o que eles têm em mente, o que eles querem de fato, se eles têm alguma referência. Porque quando a gente pega uma determinada atividade para desenvolver, eu posso ter uma coisa em mente e o meu cliente ter outra totalmente diferente. Então, essa troca de informações para que a gente possa ter um elemento básico a ser, no caso, seguido, uma coisa que o cliente acha interessante, é muito importante para a gente desenvolver uma atividade de tal maneira que a gente consiga atender às necessidades, os desejos e os anseios daquele cliente que nos contrata. E justamente poder também passar aquela informação bacana para o público-alvo que vai consumir, no caso, aquele produto. Né? Com isso, a gente que faz esse tipo de criação, que desenvolve essas composições, a gente consegue economizar, digamos assim, muito tempo. E não tem muito retrabalho. Se a gente consegue extrair do nosso cliente justamente aquilo que ele tem como referência, aquilo que ele quer que seja feito no caso. Gente, um outro ponto importante é justamente escolher a tipografia. O que vem a ser a tipografia? É a letra, é a fonte que você vai colocar ali no seu trabalho. Existem vários estudos que falam sobre fontes, o que elas representam e tal, mas esse é um estudo um pouco mais complexo, né? Basicamente, existem dois tipos de fonte, aquelas que têm serifa e aquelas que não têm serifa. Então, com serifa e sem serifa. O que vem a ser essa serifa? Vejam aí, essa imagem é justamente essas pontinhas aí, esses alongamentos que a gente dá na letra, em determinados pontos dela. Então, a gente tem essa com serifa e a gente tem um outro tipo de fonte que é sem serifa, que não tem esses puxados, esses alongamentos. Então, geralmente as fontes com serifa, elas trazem uma mensagem um pouco mais séria, um pouco mais clássica. E a fonte sem serifa, ela traz uma mensagem um pouco mais despojada, mais descontraída, mais moderna. Então essa é basicamente a grande diferença. Mas assim, isso pode mudar dependendo da fonte, tá? Tem alguns tipos de fontes que não são legais utilizar. Veja um exemplo aí, ó, da logomarca da Chanel. Então nós temos aí a marca como ela é hoje e a marca com uma fonte que não é muito utilizada aí no mercado para desenvolver trabalhos profissionais. Então tem uma grande diferença. Algumas fontes mais usadas aí no mercado são justamente essas que eu estou passando aí para vocês, tá? Então essas fontes elas são muito utilizadas aí dentro desse contexto de criação de logomarcas. Um outro ponto em relação à fonte é a legibilidade. Às vezes as pessoas colocam uma letra, né, numa composição que elas estão fazendo que a gente não consegue entender, porque a fonte é muito rebuscada, e por aí vai. Então é importante que a gente escolha uma fonte que seja legível. Um teste simples é justamente fazer algo e pedir para alguém ver se está entendendo aquilo, verificar qual é a mensagem que está recebendo em relação àquela publicação, aquela composição que está sendo feita. Então esse é um teste que todo mundo pode fazer. Bom, depois que nós definimos tudo isso, o próximo passo é justamente nós colocarmos essas coisas no computador. A fonte, inclusive, ela é escolhida no próprio computador, né? Mas, gente, um passo aí importante é o seguinte: muitas pessoas não têm domínio em relação a alguns softwares que são utilizados para essa finalidade, como o CorelDRAW, né, que é um software muito utilizado para esse tipo de ação, de atividade, o próprio Illustrator, né, o Photoshop, que é muito conhecido por você poder manipular imagens. Então,
Para a gente partir para a utilização desses softwares, essa é uma ação um pouco mais complexa. Mas existem hoje na internet diversos sites e existem também diversos aplicativos de celular que facilitam esse trabalho. É lógico que muitas vezes não vai ser um trabalho tão exclusivo quanto a criação de uma logomarca por um profissional que pensou tudo aquilo, que está utilizando aqueles elementos e manipulando tudo num software gráfico, né, como esse que eu falei. Mas existe a possibilidade de nós entrarmos hoje na internet e acessarmos alguns bancos de logomarcas, e ali você escreve o nome da sua empresa, escolhe uma fonte, ele já tem alguma imagem pré-definida para que você possa, no caso, obter um símbolo que represente a sua empresa. Como eu falei, o ideal é que a gente construa isso do zero, que tenha um profissional envolvido nisso, que você tenha uma criação exclusiva. Mas na impossibilidade de ter isso, a gente tem aí várias ferramentas que nos auxiliam hoje nesse processo, tá? Então, gente, quando parte para um logo mais profissional, alguns elementos são importantes, a composição como um todo, né? O alinhamento de fonte com imagens, a proporção que as imagens vão ter em relação às fontes. Então, muitos profissionais prezam bastante por esses pontos, porque isso vai transmitir para o público uma mensagem mais harmônica, mais perfeita, né, daquilo que se quer comunicar, daquilo que se quer, no caso, passar. Então, essas coisas elas são muito importantes para que a gente tenha aí uma composição perfeita. Como eu falei, o ideal é que a gente faça isso a partir de um profissional, mas existem vários programas, vários aplicativos que nos auxiliam hoje, se a gente não tiver nenhum conhecimento em relação a essa parte de design, que nos auxiliam na construção, né, de composições e de marcas extremamente equilibradas e que passam uma imagem bacana para o seu público, no caso. Aí quando a gente parte para uma criação mais profissional, algumas coisas são consideradas. Eu tenho que ter um tipo de logo para aplicação na horizontal, eu tenho que ter um tipo de logo para aplicação no formato vertical, eu tenho que ter a logo em cores diferentes, porque aí ela pode ser aplicada de uma forma mais profissional, num fundo escuro, num fundo que seja mais claro. Então, digamos assim, todas essas opções, né, toda essa diversidade de possibilidades que eu posso estar utilizando a logomarca em várias composições, ou que eu posso estar colocando a minha composição para ser apreciada pelo público, todas essas coisas elas devem ser, no caso, consideradas. Então, quanto mais diversidade eu tiver em relação a esses elementos, a essas coisas, mais facilmente eu vou conseguir aplicar a minha marca junto às publicações diversas que eu vou fazer. Tem empresas que criam inclusive um manual da marca, para que aquela pessoa que for utilizar a marca de uma determinada empresa, ela saiba como aplicar, que tipo de marca aplicar em determinados fundos. Mas como eu falei, isso é um ponto já um pouco mais elevado, assim, em relação ao processo de criação desses elementos visuais que representam as empresas. Então, pessoal, a gente viu aí alguns elementos que são importantes para a gente poder criar e fazer algumas composições legais em relação àquilo que a gente está, no caso, querendo oferecer. Demos um enfoque aí principal em relação à questão da marca, né, da composição da logo e tudo, mas essas dicas elas servem para qualquer tipo de publicação. Na próxima aula eu vou trazer alguns tipos de publicações que têm um efeito bacana junto ao público, né? E para a gente poder analisar como é que elas foram feitas e os efeitos que elas tiveram junto ao mercado, junto ao público-alvo, junto ao segmento ao qual a empresa, no caso, atuava. Ok? Vamos em frente e valeu! Até a próxima aula.